Muito bem, então, eu sou Moisés Rodrigues, diretamente dos estúdios da Petrus News. E vamos para a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Não esquecendo, se você está gostando desses vídeos, se você acha que esses vídeos são bênção na sua vida, são para a sua edificação, compartilhe o nosso conteúdo. Deixe o seu comentário, assim fará com que esses vídeos tenham um alcance maior e mais pessoas possam ser alcançadas por estas palavras. Hoje nós vamos falar sobre uma forma de testemunho que é muito eficiente, mas pouco utilizada ou absolutamente ignorada pela maioria dos cristãos. Uma forma de testificar e demonstrar para as demais pessoas que Deus está conosco. E qual é esta forma? A alegria. Estar alegre. Talvez você pense, como assim? Exatamente. Estar alegre é uma grande forma de mostrar que Deus está conosco. E vamos para um texto que nós vamos comentar então no dia de hoje. Então nós temos aqui Salmo 126, verso 2 e 3. Vai dizer assim: Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Que texto maravilhoso! Claro que o contexto imediato deste versículo fala justamente da alegria pelo retorno do cativeiro da Babilônia. Né? São os salmos que foram escritos em louvor e júbilo por aqueles que retornaram, né? Que foram trazidos de volta para a terra de Israel depois de todo aquele período tenebroso, terrível e trágico que foi o declínio espiritual do povo judeu, a consequente condenação da parte de Deus, né, que permitiu que as nações estrangeiras destruíssem absolutamente a cidade e levassem então muitos deles cativos para a Babilônia e matasse a espada muitos deles que ficaram em Jerusalém. Então agora é depois desse período de exílio, depois desse período de afastamento da cidade santa, né, de afastamento da adoração de Deus na sua própria cidade, eles estão retornando. E eles estão felizes. Eles estão como quem não acredita o que estava acontecendo, porque humanamente falando, era impossível cogitar essa possibilidade. Mas Deus estava com o povo. Mesmo quando Deus falou através dos profetas que permitiria a destruição, ele disse, deixou também mensagem de esperança e de restauração e disse: olha, não será uma destruição definitiva. Eu os trarei de volta. Eu os trarei de volta à posição em que eles estavam antes e eles voltarão a me adorar. Então foi isso que de fato aconteceu. E este salmo é um desses salmos, né, de louvor e júbilo pelo retorno do cativeiro. E o texto diz que eles estavam rindo e cheios de riso, né, cantando cânticos de alegria. E isso era tão expressivo, tão explícito, tão notório, que as pessoas de outras nações diziam, olhando este comportamento, olhando esta reação, olhando esta alegria, grandes coisas o Senhor fez por este povo. Então, percebam que a alegria do cristão, se nós contextualizarmos para a nossa realidade, a alegria do cristão é sim um grande testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas olhando a alegria, né, o riso, o júbilo do cristão, eles reconhecem que Deus de fato está com estas pessoas, está com este cristão. Principalmente num mundo cheio de dores, cheio de tribulações, cheio de sofrimento, cheio de angústias, cheio de desespero, desesperança. Quando você vê um cristão alegre, você de fato tem que reconhecer, não, mas alguma coisa diferente há nesta pessoa. Alguma coisa diferente há neste coração, algo deve ter acontecido para ser o motivo desta alegria. E o reconhecimento final é: Deus fez grandes coisas por ele. Por que eu estou dizendo isso? Por que nós temos que pensar sobre isso?
Porque nós vivemos em tempos em que os cristãos têm se deixado abater pelas circunstâncias. Nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas que professam a fé cristã, professam crer em um Deus todo-poderoso, vivem abatidos, vivem entristecidos, vivem depressivos muitas vezes. Quantos cristãos, né, precisam de terapia, precisam recorrer a tratamentos, a psicólogos, para conseguir algum tipo de conforto, de contentamento e de alegria, né? Conseguir pelo menos não cair numa depressão mais profunda e severa. E quantos outros nós vemos de vez em quando caindo de fato em depressão? Mas cristãos, o que está acontecendo com esta geração atual? Por que cristãos que dizem, acreditam serem parte do povo de Deus, serem detentores sem medida do Espírito Santo, estão vivendo desta forma? Alguém pode dizer, mas as lutas, as aflições são terríveis. Sempre foram. As lutas e as aflições da igreja sempre foram terríveis. Inclusive, se olharmos um pouquinho mais atentamente, foram muito piores em tempos passados do que são atualmente. As perseguições atuais não são como eram antigamente. Claro que nós temos sim uma quantidade de cristãos que vivem em regiões de perseguição, né? Vivem sob regimes ditatoriais, cruéis, sanguinários e anticristãos, que perseguem, que proíbem, que até mesmo ameaçam de morte e efetivamente matam cristãos. Então, claro, ali neste contexto, eles sofrem literalmente. Mas mesmo assim, nós temos testemunhos, quando você vê registros da igreja perseguida, de cristãos que, mesmo debaixo desta condição, são alegres, são felizes, glorificam a Deus com alegria, servem a Deus com alegria. Por que isso? Por que que nós, às vezes, em circunstâncias muito mais favoráveis, somos tão suscetíveis a esse espírito depressivo, a este espírito, né, de desistência, de murmuração, de inconformismo, sabe? Aquela coisa de que, de reclamação, de problema, e aí isso acaba, né, estendendo às pessoas que estão à nossa volta, que percebem isso, que olham para a pessoa e dizem: olha, mas você é cristão. Você disse que a saída para o mundo é o cristianismo, é a fé. Você que disse que Cristo deixou a paz, como ele disse, a minha deixo-vos a minha paz vos dou, né? Como que você que crê nesse Deus, um Deus de amor, um Deus que cuida dos seus filhos, um Deus que, né, cerca o cristão de proteção, de cuidado, de amparo, de amor, misericórdia, como que você está nesse estado? Então percebam que como nós nos portamos é também uma forma de testemunharmos se de fato temos Deus em nós e Ele tem agido em nós e através de nós, ou não temos. Porque às vezes as palavras elas não são tão eficientes quanto a nossa postura, o nosso exemplo. Então, o texto ele fala de pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas em grande júbilo, de tal modo em que as nações vizinhas reconheceram, vendo este comportamento, que Deus estava com eles. E nós precisamos disso. Sabe por que os nossos esforços evangelísticos são ineficientes muitas vezes? Porque as pessoas, ao olhar para nós, não sentem nenhum desejo de seguir o que nós seguimos. Ao olhar para a nossa vida, eles não sentem nenhum incentivo a querer ser como nós somos. Porque, como eu disse, às vezes nós vivemos de forma que não condiz com aquilo que nós cremos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Será que não está na hora de você voltar ao chamado primeiro amor? Aquele amor que reconhece a grandeza daquilo que Cristo fez por nós, a grandeza do seu sacrifício, a grandeza das promessas que ele fez de estar conosco e de que virá novamente nos buscar.
Isto é mais do que suficiente para estarmos alegres, estarmos contentes, estarmos felizes. Por quê? Porque Deus está conosco. E esta felicidade ser, de fato, explícita, contagiante, de modo que as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que convivem conosco, que não são cristãs, reconheçam: aquele ali é feliz, porque de fato Deus tem feito algo na sua vida. De fato, Deus está com ele. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos uh, reacender nas nossas vidas. Se você é cristão, seja um cristão de fato. Encontre de fato a satisfação, a alegria em Cristo. Encontre de fato novamente, ou se você nunca teve, busque essa satisfação, esse regozijo, alegrar-se em Cristo, regozijar-se em Cristo, ser absolutamente satisfeito em Cristo. E aí você vai, independentemente das circunstâncias, você vai estar alegre. Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, mesmo entristecidos, nós estamos sempre alegres. Sempre alegres, entusiasmados, motivados, né? Com o coração fervilhando pela vida, por viver, por glorificar a Deus, por servir a Deus, não de cabeça baixa, não decepcionados com a nossa própria realidade, não depressivos como muitas pessoas, mas alegres. Esta alegria as pessoas têm perdido, pessoas que se dizem fiéis têm perdido. E nós temos perdido a oportunidade de atrair pessoas à fé cristã por causa da nossa falta de alegria, falta de satisfação. A nossa insistência de estarmos sempre reclamando das coisas, nada está bom, nada está como deveria estar, sempre parece que está faltando algo, sempre parece que não alcançamos aquilo que nós desejaríamos, não há como termos conforto em situação alguma. Este tipo de comportamento não é um comportamento que condiz com a fé cristã. Deus nos deu vida e vida em abundância. Cristo nos deixou uma paz, não a paz segundo a concepção do mundo de paz, felicidade, gozo e alegria. Não. A nossa paz é esta certeza absoluta daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. E aquela certeza absoluta através da própria percepção daquilo que Deus já fez por nós e está fazendo e ainda vai fazer. Portanto, isso é motivo mais do que suficiente para estarmos alegres. Alegres de tal ponto que as pessoas que estão à nossa volta reconheçam que Deus está conosco. Então, esta é a meditação de hoje. Obrigado.